Sérgio Moro, presidente 2022. Isso tem tomado boa parte aí do discurso da direita crítica ao Bolsonaro, da qual eu faço parte. Porém, eu acho que nós temos que analisar isso com muito mais calma do que alguns que já vão se agarrando aí ao Sérgio Moro sem pensar em nada. Antes de continuar o vídeo, eu peço que vocês aí se inscrevam no canal, deixem o joinha e cliquem aí no sininho. Pois muito bem, teve gente que disputou a eleição em 2018, sim, gente, eu tô falando de pelo menos algumas dezenas, né? Que disputou a eleição para deputado estadual, para deputado federal, para o Senado, agarrado, assim, mas quase beijando Jair Bolsonaro. Fez arminha, botou no santinho, chamou de mito, foi lá abraçar no aeroporto, em entrevista coletiva ficava com a cabecinha do lado fazendo papel de papagaio de pirata do Bolsonaro. E que, com a saída de Sérgio Moro no governo, está agora fazendo exatamente a mesma coisa que o Sérgio Moro. Largaram o Bolsonaro, abandonaram o Bolsonaro, fizeram campanha com ele. Aliás, sempre muito bom lembrar, porque muitas vezes esquerdista, imprensa, fala que o MBL e eu estivemos com o Bolsonaro já no primeiro turno e nos elegemos com o Bolsonaro. Falso. Não fui do partido do Bolsonaro, não fiz campanha pro Bolsonaro, não tirei foto com o Bolsonaro, não fiz vídeo pro Bolsonaro, pelo contrário. Durante a minha eleição, no primeiro turno, na minha pré-campanha, na minha campanha, critiquei o Bolsonaro, não fiz campanha pro Bolsonaro, não apoiei o Bolsonaro. Aliás, para quem ainda não viu esse vídeo, tá aí quem é o verdadeiro traidor, é o título do vídeo, tá aqui no canal, mostrando o que eu falava do Bolsonaro. Eu falava que o governo dele seria horrível, que ele pavimentaria o caminho para a volta da esquerda ao poder. E agora se concretizando o que eu disse. Desceram um pau em mim na época, agora se concretizando o que eu tinha dito à época, né? Bolsonaro sendo a direita que a esquerda gosta, né? Realmente o cara mais fácil de criticar e de converter. Você quer converter um cara para a esquerda, você mostra o Bolsonaro e fala que ele representa toda a direita. Uma coisa mais simples do mundo você converter. Mesma coisa como era fácil converter pro liberalismo e pro conservadorismo, mostrando a Dilma, né? Pô, tá vendo? Isso aí é a esquerda, né? Muito bem. Essas pessoas estão aí apoiando o Sérgio Moro, etc. E algumas pessoas têm me perguntado, pô, e aí? Você apoiaria Sérgio Moro aí em 2022? Agora o projeto é Sérgio Moro 2022, acho que é a verdadeira representação da direita, né? Podemos ter a direita no poder com um cara honesto, com um bom histórico de trabalho, etc. E a resposta é, depende. E depende por quê? Primeiro, eu acho que a experiência do Bolsonaro para a direita precisa ser educativa. A gente não pode seguir cegamente nenhum líder e colocar todas as esperanças das nossas ideias do que a gente acredita numa pessoa. Antes de qualquer coisa, a gente precisa sempre lembrar que a gente, antes de acreditar em pessoa, a gente acredita em valores. Então, se você é um liberal, se você é crítico ao Bolsonaro, está alinhado com o que eu venho falando, não significa que você precisa acreditar e que você precisa seguir e concordar com tudo que eu falo. Pelo contrário, você pode e deve ser cético em relação ao que eu falo, como ser cético em relação ao que o Moro fala, que o Bolsonaro fala, criticar o que eu falo, enfim. Não personalizar a figura do seu liberalismo ou do seu conservadorismo em mim, mas nas ideias que você acredita. Aliás, se você for personalizar as suas ideias, se você precisar de alguém com uma referência, escolha de preferência alguém que já esteja morto, um autor consagrado, porque aí você não incorre em decepções, você já conhece a obra, aquele cara não vai disputar a eleição e tal. Eu, por exemplo, tenho ali o Milton Friedman e Montesquieu. Então são caras que eu já conheço muito bem as ideias, estão lá documentadas, que não vão disputar a eleição, não vão decepcionar, tá lá, estão consagrados já, são clássicos porque estão consagrados. Então se vocês forem personalizar, personalizem em alguém que já está consagrado. A gente não pode incorrer no erro, primeiro, de personalizar 100% as nossas ideias. Claro que a política, você vota em pessoas, você não vota em ideias, você não tá lá, vote no liberalismo econômico, né? Você vota em pessoas que representam essas ideias. Porém, nós não podemos acreditar e não podemos personificar essas ideias 100% que a gente acredita numa pessoa e acreditar cegamente que aquela pessoa vai atender todas as nossas expectativas. Ninguém te representa 100% e ninguém jamais vai te representar 100%. Se você acha que alguém te representa 100% é porque você não conhece essa pessoa direito. Se você acha que você votou em mim, você acha que eu te represento 100%, que eu concordo com tudo que você fala e que você concorda com tudo que eu falo, você não me conhece direito. Ponto. Só você representa você 100%. Ah, pô, mas democracia não existe para ser representado e tal, você tem um mandato. O mandato não é justamente o instrumento que alguém utiliza para representar outra pessoa? Sim, mas representa
na maior parte das ideias, no núcleo do conceito, mas não em 100% do tempo. E onde eu quero chegar com essa história? Para a gente apoiar uma eventual candidatura de Sérgio Moro à presidência da República, a gente precisa saber qual é o programa dele. Foi um bom juiz? Foi um bom juiz. Foi um bom ministro? Foi um bom ministro. Um baita, puta de um número excelente para a segurança pública brasileira. Isso significa que será um bom presidente? Não, não necessariamente. O que ele defende para a economia, o que ele pensa sobre privatização, sobre um sistema de capitalização para a Previdência, sobre sistemas de vouchers para a educação, o que o Sérgio Moro pensa como país, isso nós não sabemos. Nós não temos dados suficientes, nós não temos declarações dele suficientes para saber o que ele acredita. Qual o programa de país ele defende. Eu duvido muito que ele não vá disputar as eleições de 2022. Eu acho que com as portas do Supremo fechadas, já que ele saiu do governo Bolsonaro, é natural que ele dispute as eleições de 2022. Mas isso não significa apoio automático, nem meu, nem do MBL. Eu acho que ninguém deveria apoiar automaticamente nenhuma pessoa. Sempre com reflexão. Qual a aliança política que ele vai formar para disputar as eleições? Qual o programa de governo? O que ele pensa para salário de funcionalismo público, sobre estabilidade? Ele mesmo, um funcionário público durante muito tempo. O que ele pensa sobre os privilégios da magistratura? Isso é pergunta para o presidente da República, né? E isso precisa ser refletido. A gente não pode cair na besteira de, puta, a gente gosta dele, a gente simpatiza com ele, ele tem um bom histórico nas duas funções que já exerceu na vida dele, logo será um bom presidente da República. São bons indicativos de que seria um bom candidato. Agora, nós precisamos nos aprofundar mais em quem a gente escolhe, principalmente para a presidência da República. Em todos os cargos, para senador, para vereador, para deputado federal, você precisa entender o pensamento da pessoa. Mas, especificamente para presidente da República, por razões óbvias, antes a gente precisa refletir, saber o que pensa para a saúde, o que pensa para a educação, o que pensa para a infraestrutura. Você que já escreve aí e sai correndo para colocar Sérgio Moro 2022. Vou te perguntar, não, beleza, o que seu candidato a presidente defende para a infraestrutura brasileira? Você não sabe? Então que diabo você está apoiando um cara que você sequer sabe o que esse cara defende? Você está sendo gado do mesmo jeito. Do mesmo jeito que a gente critica o gado do Bolsonaro, você está sendo gado do Moro. Você efetivamente pensar, pô, mas o que Sérgio Moro pensa para a educação? De onde é que o Sérgio Moro tiraria dinheiro para aumentar o investimento na educação básica? Que tipo de reforma ele faria no ensino superior? Como ele aumentaria a posição do Brasil no PISA? Ele aumentaria a posição do Brasil no ranking de liberdade econômica? Ou não? Será que ele não é um liberal economicamente? Será que ele é keynesiano? Será que ele tem um pensamento mais social-democrata? A gente não sabe. Não tem elementos para dizer isso. Ele fez parte de um governo que tinha um ministro da Economia Liberal, que é o governo Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes. Não necessariamente ele concorda com as medidas econômicas desse governo, mesmo porque ele nunca comentou, porque não era papel dele, nem tinha que comentar. Então, o que eu peço para vocês nesse vídeo é que a gente faça uma reflexão, não só sobre o Moro, mas sobre qualquer outro candidato, qualquer outra figura que a gente vai escolher para representar a direita em 2022. A gente vai precisar construir essa alternativa, né? Bolsonaro já está absolutamente inviável. Vamos precisar de uma alternativa à direita em 2022. Essa alternativa é Sérgio Moro? Pode ser. Agora, antes de declarar o nosso apoio e de firmar a posição, a gente precisa saber exatamente onde a gente está pisando. Não especificamente porque o Moro é o Moro, mas porque o Moro é possivelmente o candidato à presidência da República. E todo candidato à presidência da República precisa ser muito bem analisado, muito bem avaliado antes de se dar esse apoio. Beleza? Valeu, gente. Um abraço.